Olá pessoal, tudo bem? Professor Ronald mais uma vez falando. Nesse segundo vídeo aí que a gente vai estar dando uma olhada, eu vou estar falando um pouquinho aí sobre o corpo, no caso do TCC. No vídeo anterior nós falamos um pouquinho sobre os elementos pré-textuais, falamos lá sobre capa, contracapa e os demais elementos lá que são inclusos lá, agradecimentos, dedicatória, epígrafe, sumário e etc. Basicamente você deve já ter percebido, a gente basicamente tem duas possibilidades. Tem pessoas que gostam de trabalhar com os elementos pré-textuais e com o corpo em apenas um arquivo. E existem pessoas que gostam de trabalhar com os elementos pré-textuais num arquivo e o corpo num outro arquivo separado. Tá? Particularmente eu gosto mais dessa segunda possibilidade, trabalhando com ele em dois arquivos separados, tá bom? Mas a gente vai pensar nisso um pouquinho mais à frente. Nesse vídeo aqui, que vai ser um pouco mais curto do que o anterior, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte do corpo do TCC. Eu só vou dar uma passada junto com vocês e a gente vai pensar um pouquinho sobre ele, de forma breve. Tá? Observe que aqui a gente já começa a numeração de páginas, tá? Coisa que não acontecia, que não aconteceu nos elementos pré-textuais. Então todos os anteriores eram sem numeração de página e esses aqui já começa a numeração de páginas. Tá? As páginas são contadas, porém não entram lá. Então a gente conta ela mentalmente e de fato os números de página entram aqui a partir da introdução, tá? Após o sumário. Tá ok? O primeiro elemento que a gente tem após o sumário é a introdução. Então você perceba que, olha lá, caixa alta, não é isso? Negrito, caixa alta e em negrito. A fonte que a gente está utilizando aqui é Arial. No outro vídeo a gente vai trabalhar só essa parte de fonte, qual o tamanho da fonte correta, a gente vai trabalhar somente isso. Tá? Então a gente tem lá a introdução, os parágrafos direitinho, você perceba que a introdução é algo curto, apenas, nesse caso dele aqui deu quase meia página, mas você pode utilizar aí, a minha sugestão é que no máximo uma página já dá para você fazer uma boa introdução. Tá? Uma página só, falando sobre a introdução, que é basicamente você, de forma breve, destrinchar aquilo que você vai trabalhar ao longo de todo o seu TCC. Então, o seu TCC tem, sei lá, 3 capítulos, então você vai falar de forma breve em um parágrafo sobre o capítulo número 1, em outro parágrafo sobre o capítulo número 2, no outro parágrafo sobre o capítulo número 3. Então, basicamente, essa é a ideia para a gente trabalhar na introdução. Tá bom? Na página seguinte, a gente já começa a produção ali dos capítulos. Então, no caso aqui é o capítulo 1 do colega. Você observa também ali em negrito, né? Caixa alta e o texto também em negrito. Tá? E apenas um parágrafozinho, bem curtinho. Talvez você deva estar percebendo que logo em seguida aí já começa lá a subdivisão, ali os seus subcapítulos ali. Então, por exemplo, no capítulo número 1 dele, ele subdividiu no 1.1, 1.2, 1.3 e assim sucessivamente, conforme a gente viu anteriormente no vídeo lá que tratava dos elementos pré-textuais. Então a gente tinha essa divisão lá no sumário, tá bom? Então lembre-se lá nos parágrafos, nada de dando barra de espaço para fazer o parágrafo, a gente utiliza a tecla Tab, a gente falou sobre isso. A tecla Tab é aquela que fica do lado esquerdo do Q de queijo. Você aperta o Tab lá uma vez, ele faz o parágrafo certinho para você. Tá? Quando a gente começa os subcapítulos, você vê lá o 1.1 dele, já também é em caixa alta, também é em maiúsculas, porém sem colocar em negrito. Então observe isso, quando você lá na frente for fazer o 2, você vai botar o 2, vai colocar em caixa alta, negrito. Mas quando for colocar o 2.1, 2.2, 2.3, você vai colocar em caixa alta sem o negrito, tá bom? Observe esses pequenos detalhes. Observe também o texto justificado nas duas margens. A gente falou sobre justificar o texto. Justificar é manter ele alinhado à esquerda e à direita. Ronald, eu não lembro disso. A gente também vai tratar mais uma vez desse assunto.
Com certeza aí tem diversos itens que a gente está falando, a gente vai relembrando ele aos poucos. Vários itens que eu estou falando as pessoas vão saber, e aquele que você tiver dúvida você pontua lá e analisa, vê com mais calma esse vídeo específico, e também você vai ter a possibilidade de falar no privado, e eu vou te ajudando ali também, junto com os demais colegas aí, com os demais professores, tá bom? Em alguns locais você vai observar esses pequenos númeroszinhos aqui, ó, tá? Que a gente chama de nota de rodapé. Então tem a nota 2, a nota 3, a nota 1 está por aqui em algum lugar, tá? A gente também tem as notas de rodapé. Então, o que são essas notinhas aqui? Essas notas elas aparecem aqui no final, ó lá. Então a gente coloca lá o número 2 e vai aparecer lá, ó. Então esse cidadão aqui, tá? Que é o número 2, ó, tem o número 2 lá dele, ó, foi o criador do primeiro jogo para computadores. Esse outro fulano aqui, tá? Foi o fundador da Atari. A Atari é da minha época aí, deve ter alguém aí dessa época aí também, década de 80, tá? Então o que acontece? São notas de rodapé que a gente também vai estar ensinando aí nos vídeos. Eu vou estar ajudando vocês a inserir notas de rodapé. A minha sugestão é que sempre que você for trabalhar às vezes um assunto, um nome de uma dessas pessoas, vamos supor lá que eu também só conheço essa, né? Se eu vou falar lá Florence Nightingale, então você insere a notinha de rodapé e lá embaixo você descreve quem é ela. Ah, foi isso. Você vai descrever ali, vai falar um pouquinho ali sobre ela. Então essas são as notinhas de rodapé. Tá? A gente vai ver também como adicionar, como incluir essas notas de rodapé. Então basicamente você vai desenvolvendo, vai produzindo texto. Observe que quando a gente conclui um texto, só pula uma linha e logo em seguida já vem para o 1.2. Pula uma linha, já inicia logo o parágrafo, vai embora, não para não. Você só vai iniciar numa nova página quando você for começar outro capítulo. Então vamos supor que a gente for começar, deixa eu ver se aqui a gente consegue chegar lá no capítulo 2 dele. Ó, encerrou aqui no 1.3, ele deixou um espaço vazio, ele não deu só um enter e começou o 2, ele foi dando os enter aqui e começou na página seguinte. Então, quando for capítulo, você vai dando enter e inicia numa página. E tem que iniciar logo lá no topo. Aí seguindo aquele mesmo padrão. Negrito, vem um pequeno parágrafozinho falando sobre aquilo que você vai falar no capítulo e depois vem as divisões, 2.1 e assim sucessivamente. Esses modelinhos eu posso mandar para você, com certeza vai te ajudar também aí e vai te elucidar. Um último caso aqui para a gente pensar, de importante, são as citações, tá bom? O que são citações? A gente viu isso lá no epígrafe, lá para trás. Então são o que? Entre aspas, um texto de uma pessoa, aqui no caso Steve Jobs, tá? Falou esse texto aqui em 2007. Então o que acontece? Você, entre aspas, vai colocar aquele texto e tem um recuo. Você percebe que aqui não foi um tab. Olha a diferença aqui. Aqui foi um tab só. E aqui, não é um monte de tab que a gente dá. A gente vai lá em formatar parágrafo e aqui insere um recuo. Eu vou produzir um outro vídeo que vai tratar somente dessa parte também. Então, todos os vídeos a gente vai seguir nessa linha. A gente vai fazer recortes. Por quê? Às vezes tem algum colega que não tem dúvida nenhuma dessa parte que eu estou falando, mas tem a dúvida específica de como formatar essas citações. Então ele vai vir só nesse vídeo da citação e vai tirar a dúvida dele. Às vezes tem outro colega que tem dúvida na parte de inserir número na página, então ele vai lá só nessa parte. E assim sucessivamente, para não fazer um vídeo gigantesco de quase 3, 4 horas e você ter que assistir tudo só para tirar uma dúvida específica, tá bom? Lógico, se tiver mais de uma, você vai vendo lá, tá bom? Então a gente encerra por aqui. Falamos aqui um pouquinho sobre a disposição dos capítulos e no próximo vídeo, de fato, a gente já entra aí na parte da formatação do texto, das páginas em si, tá bom? Enquanto isso, a minha sugestão é que você vá produzindo o texto. Produz o texto, manda por e-mail. Produz o texto, manda por e-mail e, lógico, salva na máquina também. Produz o texto, manda por e-mail e salva. Por quê? O texto já vai estar pronto. Formatar, a gente pode fazer com calma.
Mas a produção do texto não tem jeito, você tem que produzir, você tem que pesquisar, você tem que entrar no site, você tem que ler o livro que o seu orientador, a sua professora te recomendar, te indicar e assim sucessivamente. A pesquisa não tem jeito, você tem que fazer. A produção de texto vai produzindo, vai deixando guardadinho e a gente vai produzindo uns vídeos e com certeza vai lhe ajudar, tá bom? Valeu pessoal, um abraço e até a próxima.